Hoje estou aqui com uma pessoa também muito especial, que é o professor Denilton Ribeiro. Denilton, tudo bem com você? Tudo, Marcelo, com você? Bacana. Denilton, o professor Denilton, ele é professor da escola já há vários anos, né? E ele está com as cadeiras aí do ensino médio, na língua portuguesa nos anos finais. Também trabalha literatura, né, Denilton, no ensino médio. E nós teremos agora a mostra literária, que é a nota comum a todos os componentes curriculares, que vai somar também a nota do simulado do poliedro. Mas antes disso, eu queria que o Denilton abordasse, porque ele vem já fazendo análise de obras também para a terceira série que está sendo trabalhada, né, Denilton? Eu queria que você falasse um pouco no quantitativo de obras, se você acha que é muito ou se é pouco, para os alunos que estão na terceira série, e como que você enxerga aí essa escolha e como isso vai ser desenvolvido ao longo do ano, Denilton? Bom, na verdade, a escolha, a quantidade de obras em si, ela é são 8, né? Os alunos têm esse tempo, esse período para ler. Eu acredito que seja uma quantidade boa de obras, porque elas não se renovam, todas elas, todo ano. Então, não são obras que vão... Todo ano são 8 obras diferentes, né? Quando tem uma troca, que a gente teve agora no último ano, é coisa de 2 ou 3 obras. Então, os alunos já tiveram contato com elas, já sabem como essas obras, quais são, do que se tratam, os autores, toda a parte de escola literária e contextualização. Então, não existe uma novidade para eles. Até porque, no decorrer do ensino médio, o aluno ele tem contato com os autores. Então, em algum momento já foi falado. Até aproveitando aqui, eu acabei de falar de uma, porque estava no contexto, né? Que seria Marília de Dirceu. E estava dentro do meu planejamento falar sobre o período do arcadismo no Brasil e, obviamente, a gente falou sobre ele e falou já analisando a obra. A quantidade dela, então, não é algo assim significativo para eles. Eles dão conta, né? Mas tendo em vista que a gente trabalha com um público hoje que não tem mais o hábito da leitura, de pegar o livro e ler, para a gente se torna um desafio. Então a gente tenta deixar a obra o mais interessante possível, o mais próximo possível deles e tenta explicar como que funciona a questão da importância literária. O que que essa leitura agrega, por que que a gente lê esses autores, né? Porque os alunos questionam muito, né? Professor, é só obras antigas, a linguagem é complicada, às vezes a interpretação e tudo mais. E a gente tenta fazer esse resgate, mostrar para ele a importância que a obra tem. Por que que a gente estuda autores consagrados, né? O que faz esses autores consagrados é justamente a linguagem que eles utilizam. Uhum. Mesmo que seja de um português mais antigo, mesma coisa um pouquinho mais arcaica, para eles, né, elas são a base da nossa cultura, né? A identidade nacional se constrói através da arte. E no nosso campo, a literatura. Então a gente tenta demonstrar para eles que eu gosto de falar uma máxima que eu aprendi na faculdade. A história nos conta tudo o que aconteceu. Mas a literatura nos conta como aconteceu. Então, se você pega uma obra como, por exemplo, Marília de Dirceu, em que você tem uma contextualização da Inconfidência Mineira, ele está dizendo para nós como é que o autor diz aqui, era dessa forma que aconteceu. Esses são os personagens, é isso que eles viviam durante esse período. Sim. A gente tenta, como diz assim, conscientizar o aluno disso, né? Então, para o vestibular, eu confesso, e obras mais atuais, se a gente pensar, a Carolina, né, de Jesus ali com o quarto de despejo, que vai trazer justamente o oposto. Uhum. Porque a gente tem o quê? Obras que são mais eruditas, com português mais formal, e daí você vem com ela, né? Que veja, o que é o subtítulo do livro? É o Diário de uma Favelada. É falar é uma pessoa simples, uma pessoa que não teve acesso tanto a estudo, e que mesmo assim ela tinha paixão pela escrita. Então você vai pegar ali palavras, né, com as inadequações de ortografia, de acentuação, da pontuação, mas o retrato é esse. Porque se eu estou dizendo, se eu estou contando a história de alguém, né, de um período e como era essa pessoa, nada mais justo que seja registrado a forma como ela falava e a forma como ela escrevia. E com eles a gente constrói, veja o que é o coloquial, o que é o formal, e Sim. tentando sempre carregar os dois, porque a gente tem que sair um pouco do contexto, né, daquilo que se diz para nós, que foi sempre dito, do português certo, do português errado, né, da linguagem correta, da linguagem errada. Hoje a gente já não trata mais dessa forma. Hoje a gente trabalha com a questão de adequado e inadequado. Daí você trabalha o contexto de produção. Então você já sai um pouco da literatura, você entra no campo da linguística, você entra no campo da sociologia, mistura tudo isso, né? Então eles conseguem ter o vislumbre da obra
de diferentes pontos de vista. Então, aí eu acho bem importante, bem interessante trabalhar com eles na escolha dessas obras que tiveram, né? Confesso que uma que saiu, que era do meu coração, que era o Morte e Vida Severina, né, do João Cabral, mas as obras que entraram, você pega, por exemplo, o Sol na Cabeça, que é de um autor que está tratando de pessoas nas comunidades do Rio de Janeiro. As ditas, né, hoje em dia a gente fala mais favela, agora tem que se falar, né, as comunidades. E também, né, e eu achei muito interessante que os alunos falaram assim, professor, a gente lê os contos e, nossa, tem momentos em que existe o palavrão ou a palavra de baixo calão. Eu falei, gente, mas você não se apega a isso, você apega que está sendo feito o registro da linguagem. E a linguagem se fez dessa forma ali. Então, olha como se faz a construção linguística do espaço. Como a gente é resultado do espaço em que a gente está. Então, é esse olhar que eu quero que eles, né, nós, professores de literatura, queremos que eles leiam, que eles leiam nesse olhar, dessa forma, né? E tentem pegar o máximo da essência da obra mesmo. Bacana. A gente tá tendo uma aula aqui, né? Com essa dentro. Também tô aprendendo muito. Lenton, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui, né? Eu também sempre gostei muito de literatura e eu queria ouvir de você, né? Se você acha que hoje em dia, em função da internet também, de uso do telefone, né, celular e os demais dispositivos, se é mais difícil trabalhar a moda antiga com esses alunos, né? E como que você vê hoje a literatura dentro da educação básica, se ela perdeu um pouco de representatividade ou não em função dessa avalanche que a internet traz para nós, né? Eu vi você sobre isso. Na verdade, sim. Eu acredito não que ela tenha perdido espaço, propriamente dito. Eu falo que o livro físico tem perdido espaço. Sim. Né? Por quê? Você sentar e você ler um romance, você lê ali 200 e tantas páginas de um autor, e eu consigo, né? Aliás, eu conseguia. Hoje, né, com essa questão da toda a interatividade que está acontecendo, que tudo tem que ser muito rápido para eles. Então, se você pensar que você tem que pegar um aluno e fazer ele sentar, e ele tem que ler ali um conto de 6, 7 páginas, para um mundo digital que tudo é na base dos segundos, sim, eles são inquietos, né? Mas o que eu percebo, a gente não pode fazer da internet a vilã da história. Ela tem que caminhar junto. Então, eu falo para os alunos, eu acho que nada tira da gente o prazer de comprar um livro. Você ter o livro, você folhear o livro, você, né, ter eles ali, que eu até tinha comentado com os alunos da terceira série. Eu fiz um levantamento dos meus livros, não por ser da área, enfim, né, mas o fato dos meus 400 e tantos livros, uma biblioteca praticamente particular. E você olha para aquilo, você conseguir observar a quantidade de histórias que você tem, a quantidade de conhecimento que você agregou. Sim. É óbvio que hoje você tem as funcionalidades de um tablet, você tem o Kindle, né, que se utiliza muito, que você carrega o livro com você ali. Mas eu falo para eles, vocês vão ter a paciência de ficar horas de frente a uma tela jogando, ou rede social e tudo mais, ele não tem. Eu não tenho paciência de ficar horas para ler um livro, né? Então, que nem eu falo assim, é uma questão que eles são muito imediatistas, tem que ser agora, eu tenho que já entender, eu já tenho que ver outra coisa, então é um trabalho de paciência. Paciência. A gente até tenta, nós, enquanto professores, fazer ali um pouco da internet, nosso aliado, na parte de leitura, tenta mitigá-lo de alguma forma, né? E é complicado, não é um trabalho fácil, isso para quem quer professor de língua portuguesa ou independentemente se é de literatura, se é um professor de matemática, tá complicado para todo mundo, né, trabalhar, mas eu acho que a gente tem que entender isso como uma aliada, né, muito se fez, eu falo para os alunos, eu sou a última geração que viveu os dois, que viveu o que era a pesquisa no livro, sim, e o que é a pesquisa na internet. Teve que se adequar aos dois de qualquer forma, né? Mas eu acho que a gente ali, pelo menos no momento que eu estou dando aula, e até espero que os meus alunos contribuam com a minha fala, eu tento mostrar paixão por aquilo, para mostrar para eles assim, não, é puxado? Ele é. Mas veja como é feita a construção, veja como isso é bonito de ser feito, né? E já que eu ainda falo para eles, a gente tem hoje as facilidades, né? A gente trabalha obras que estão no domínio público. Então, algumas, você tem todas elas disponíveis a comprar o livro físico, mas ainda chega a falar para eles, vocês podem, já que vocês vivem
com o celular na mão, com a tela, façam desse tempo útil, né? E mando links de domínio público, então já que você não quer comprar o livro, colei aqui então. Sim. Pega assim, vai dando uma lida, vai acompanhando, entenda a história. A gente vai tentando criar os meios para aqui, né? Mas uma coisa que eu vejo muito neles é o interesse que eu não, o desinteresse que eu não tive. Mas por quê? Pelo fato que eles ainda não entenderam a importância de ser leitor. A importância de ser leitor é que eu acho que é ali a chave para tudo isso. Porque eles estão acostumados a receber a informação, mas não buscar pela ofensa. Sim. Eles vão buscar a informação muito rápido. É aqui um videozinho, esses reels da internet, né? Estilo TikTok, né? Exatamente. Porque eles querem, porque eu vou falar, é a geração da pressa, eles têm muita pressa, eles querem para ontem isso. E não dá, né? E você sentar e ler um livro é custoso. Nós mesmos, eu posso dizer, eu sou professor, sou um professor de português já há 10 anos, o meu TCC quando eu me formei na PUC foi em literatura, né? Porque eu queria ser professor de literatura, eu falava, adorava literatura, né? Gosto muito das discussões que a gente levanta, mas a gente tá pro celular o tempo todo na mão, com a tela ali tentando ser mais rápido possível, ali, tentando resolver as coisas, né? Mas eu tento trazer para eles de novo essa paixão. Mesmo que você tenha tela. Dá para ser feito de uma outra forma. Uhum. Que bacana. Ô, Dentro, eu queria aproveitar aí o seu conhecimento, né, e estressar um pouco mais esse assunto das obras da terceira série. Né? No seu modo de avaliar esses pedidos, essa lista de livros, você acha que o objetivo da Federal, o que ela busca com essa lista? O que ela está buscando que o aluno saiba, ou que ele tenha ali de conhecimento mínimo, né? É isso que a gente estava falando, porque a interdisciplinaridade é muito próxima dentro da literatura. Sim. Se você pensar que no mesmo tempo que eles fazem os vestibulares, eles fazem os processos seletivos, eles participam de um Enem, uma das competências do Enem é esse conhecimento, o repertório que a gente fala. Então, acredito que eles tendem a construir esse repertório cultural, mano. Exatamente, né? Então, por exemplo, nós havia falado da obra que saiu, que foi do João Cabral, Morte e Vida Severina. Então, você está retratando a vida de um retirante. Um professor de geografia exibe a sua área. Você falar lá, é uma área de seca, é uma área, né, que você tem a estiagem. Traz o contexto ali geográfico. Você traz tudo aquilo. É uma coisa. Daí, quando você chega para a obra, e você nota assim, olha, o que é um retirante saindo de um lugar para o outro, incessantemente, em busca da chuva, em busca da colheita, Então, eu acredito que eles queiram isso. Eles queiram que você consiga, ao mesmo tempo que você acessa uma questão de história, ao mesmo tempo uma questão de geografia, você tem uma questão literária na cabeça. Você tem uma personagem construída, você tem um ambiente feito, um espaço que está sendo retratado. Tá? Então a gente olha para a prova de literatura da Federal com isso. Não só uma questão narrativa, não que não se cobre isso, a história, o enredo por si, mas na construção desse saber, desse conhecimento pelo tempo. Porque, veja, nós não temos obras 100% no século XX. Nós começamos com obras vindas lá do século XVIII, por aí vai, ou até antes. Então você está num processo histórico junto com a obra. Né? Então, ele tem o objetivo, acredito eu, que seja justamente esse. Qual que é o repertório desse aluno? Qual é o amadurecimento que esse aluno tem a partir dos conhecimentos que ele tem das demais áreas dentro de um contexto literário? A gente tem que saber. A gente tem que o aluno, quando ele tem que saber citar uma obra, por exemplo, na hora do Enem. Por que não você não citar, se você dependendo do tema que você trata? Né? Que você tem você está retratando um tema que fala sobre, sei lá, as preferências, né? Que as pessoas tenham desculpa, não é uma palavra preferências, mas as facilidades de acesso à cultura. Porque há alguns anos você teve ali, por exemplo, o acesso ao cinema, como uma prova de redação, como tema. Mas quem tem acesso a isso? E por que essas pessoas não tiveram tanto acesso? Por que tem uma parte da população que não tem? Ou se você parar para pensar que você está num contexto de educação, num contexto de acesso à educação, né? Você está tendo ali pessoas que têm os seus
diplomas e você olha para o quarto de despejo, por que aquela autora não estudou? O que fez com que ela não estudasse? Isso é um conhecimento geral. Então, se você tem um tema como esse, você retrata. Se você tem um tema das comunidades, você coloca na obra. Porque em algum momento você consegue utilizar daquilo para ser teu ponto de partida. Para uma análise maior, para uma análise que vai envolver a geografia, para uma análise histórica, vai envolver a sociologia, a própria filosofia. Então, eu acredito que seja nesse sentido que constrói-se o conhecimento. Por quê? Quando você faz um processo seletivo, você não está focado numa área. Você está focado por tudo. Você tem intenção, como se diz, o aluno chega pra gente pequeno, quando a gente está devolvendo agora no final do ano, tem que devolver o quê? Um cidadão completo. Tem que devolver um cara que sabe todas as áreas, né? Mas pelo menos não precisa dominá-las, mas ele tem um pouco de conhecimento do tudo e possa conhecer o mundo que ele vive. Então eu acho que é bem importante nesse sentido, da contextualização do mundo. Sim. Dentro, para finalizar essa questão das obras, tem mais algum que você destacaria dessas 8 obras que você entende assim, que é um pouco fora da curva, do ponto de vista positivo, que eles acertaram, assim, poxa, esse aqui é bacana para o aluno ter esse conhecimento, ou você acha que no geral tá tudo mais ou menos... Eu acredito que o Sol na Cabeça. O Sol na Cabeça ele veio assim como um escritor mais contemporâneo e uma obra que retrata, porque a gente fala muito da questão hoje em dia da violência. As violências na comunidade, a questão da criminalidade, a questão dos assassinatos, né? E a gente tem sempre aquela imagem como se aquilo não existisse. Aquilo está na televisão, acontece, mas... E banalizou-se muito isso. Aconteceu porque aconteceu que numa comunidade a violência lá é alta mesmo, e a gente normalizou isso. Então, quando você vem com uma obra dizendo assim, não, você não pode mais ter o estereótipo. Né? A comunidade carente, ou as entidades que chamavam-se favelas, né? A gente não pode ter o conformismo. Isso aqui é assim. A violência ela é dessa forma. O tráfico acontece, as milícias funcionam. Vamos olhar para aquelas pessoas que estão ali. Não? Se você for falar de pessoas que cometem algum tipo de irregularidade, né? Crime, sim, principalmente. Agora, eu, como estudante de direito, acho que estava vendo essas coisas também. É uma porcentagem ínfimo, né? E cadê a história das outras pessoas? Cadê a história daquelas pessoas que levantam cedo, vão dormir tarde, que trabalham, que lutam para ter o mínimo possível, que já não é mais nem a vivência, mas a sobrevivência? Voltamos àquilo que eu disse. A história e isso conta como foi, né? O que foi, mas como foi, quem vive isso é a literatura. Não tem, nós temos esse personagem. Então as pessoas começam a olhar para as pessoas que estão, né, os leitores, os nossos alunos vão olhar para as pessoas que estão na comunidade. Pera, essa pessoa existe? Essa pessoa é boa. Essa pessoa ela batalha. Essa pessoa ela tá ali, né? A gente está com uma criança próxima a se envolver com o tráfico. Mas o que levou essa criança para lá? Né? Onde que está nosso papel enquanto comunidade? Quem falhou nisso tudo? Será que foi só o Estado? Ou será que também é nós, enquanto comunidade, nos individualizamos a ponto de que não falamos mais sobre isso, cada um com seus problemas? Não, a gente tem que criar um pouco de empatia e ter esse olhar, porque ali a cultura é muito rica. Sim, né? É muito rica, não é só aquilo que as pessoas, que não falam, eu vivi a década dos anos 90, 2000, em que favelas e comunidades eram sinônimos de baile funk. E não era. Tem uma riqueza de cultura, uma riqueza das pessoas absurdas, né? Veja, as pessoas hoje, eu não sou muito a favor, mas as pessoas fazem turismo nesses lugares, né? O que eu não sou a favor? Eu sou a favor porque aquilo não é como se fosse um modo de vida exótico, né? Como se você estivesse indo para um... Explora, né? Explora, e não é. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem que ressignificar algo, a gente vai ter que desconstruir algo. Né? E essa obra veio para isso. Ela veio para mostrar quem são essas pessoas, quem são essas pessoas boas, ou até mesmo quem são essas pessoas que são más. O que as levou a estar nesse ponto? O que é a precariedade? O que o Estado virou as costas e não fez e deveria ter feito? Né? O que nós, como sociedade, temos que mudar o nosso olhar para essas pessoas? Né? Então, para desconstruir preconceito, né, eu achei essa obra bem legal. Um acerto chave ali, Deus mais. Bem bacana.
Ô, Denton, já fazendo gancho aí para mostra literária, né, que é um evento importante, né, para a escola, porque além de desenvolver, né, todo o aspecto, né, literário, a leitura, enfim, né, a gente dá uma forçada também, né, Denton? Bastante. Exatamente. E também compõe a nota, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, pro nosso público aí, pros pais, alunos, todos que nos assistem, um pouco como funciona, né? Quais os objetivos da mostra, a importância em si, né? Aonde a gente quer chegar. Bom, a Semana Literária, ela nasceu com... Ela já existia na escola como amostra, mas era uma... Eu não era... Não fazia parte do corpo docente no período, mas era um único dia, alguma coisa voltada ali para literatura, e aquilo morria, né? E em parceria com outro professor, a gente falou assim, mas por que que isso não se torna uma semana? Por que a gente não explora um pouco mais, né? Porque a ideia nasce de... A literatura também não é só o livro. Vamos tentar trazer ela para as outras áreas, né? Então a gente tem lá o nosso busto do Machado de Assis na sede do Santa Cândida, que foi construído pelos alunos também, né? Porque a gente começou por ele. Eu acho que a gente não tem como começar a falar de literatura sem começar a falar de Machado de Assis. E a gente começou por ele e a gente apresentou para esses alunos já desde lá do sexto ano, porque um autor que eles teriam um texto solto aqui ou ali, alguma referência dentro do livro didático, mas que eles iam estudar só lá no ensino médio. Mas por que não antes? Por que já não começa a conhecer esse autor? Então a nossa proposta vem, não vamos deixar lá para o ensino médio, quando que existe daí a matéria de literatura, para o cara começar a ter contato. Vamos começar um pouco antes, né? Vamos tentar introduzir já, né, no mundo dos alunos ali essa literatura que a gente fala um pouco mais forçada, um pouco mais densa, por assim dizer, uma coisa mais pesada, porque ele tem que ter contato com isso. Caso contrário, ele vai só viver mais um autor ali 4, 5 anos, ele vai ver aquele cara e vai esquecer. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar com ele em outras formas, que não somente preso no texto escrito, isso muda a perspectiva do aluno. Então, o que a gente consegue perceber, pelo menos quando a gente trabalhou com Machado de Assis, eu dar um texto, um conto ali para um aluno do sexto ano, ele vai olhar para aquilo e vai, né, nossa, não estou entendendo nada do que esse cara está dizendo. Mas daí a gente começou a trazer o quê? Vamos trazer então estratégias de trabalho. Daí a gente trouxe uma contadora de história. Então vamos deixar o texto acessível para que aquele grupo consiga olhar para aquele autor ou daqui a um tempo ler e falar, eu já estudei ele, eu já conheço ele. Né? Vamos tentar, vamos construir. O Machado de Assis é apenas uma ideia, um nome, uma ideia. Vamos desenhar, vamos pintar aqui ele. Pronto, agora essa referência você já tem. Né? Vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer os alunos aprenderem a pesquisar o que foi a vida dele, qual que foi a biografia, o que esse cara deixou tanto, por que ele é tão importante. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, o autor é tão, você não conheceu um grande autor, mas ele é tão importante, ou não era pra tua cara e vai falar, mas por quê? Daí a gente te mostra. Então eles fizeram todo um trabalho de pesquisa. Ano passado a gente apresentou uma autora, né, que eu acho que tu fala tanto nesse mundo, que a gente precisa tanto da inserção da figura feminina, e a gente resolveu, ano passado, trabalhar com a Raquel de Queiroz. Que também, você pega ali toda uma construção feminina, todo um olhar feminino para aquilo. As meninas começaram a se projetar no sentido assim, encontraram a representatividade delas. Então aqui eu tenho uma mulher falando, eu tenho um pensamento feminino, eu não tenho só aquele pensamento masculino, não é só o homem que domina a sociedade, tem escritoras e grandes escritoras, embora se a gente olha hoje para a ABL, para a Academia Brasileira de Letras, elas ainda são muito poucas, né? Mas existem, elas estão ali e a gente tenta inserir no mundo deles agora, de uma maneira um pouco mais facilitada, a depender do nível do aluno, né? Se é sexto, sétimo, oitavo, enfim, até o ensino médio, para a gente já ir preparando o caminho ali. Ele tem contato com o texto, mas ele vai ter uma outra versão. Né? Ele vai ter uma espécie de adaptação para que ele entenda a essência da obra. E nesse ano a gente vem com o desafio proposto por você, que a gente vai integrar tudo isso. A gente vai trazer agora as outras matérias.
né? Por que não um trabalho interdisciplinar? Esse é no momento que eu trabalho com uma obra, com um determinado autor ou com uma determinada escola literária, eu também estou envolvendo na história, eu estou envolvendo a geografia, eu estou envolvendo a biologia. Então a gente vai, o desafio agora para nós vai ser justamente esse, de pegar todas elas e alguém, pelo menos cada professor dentro da sua especialidade, nós que somos professores especialistas na nossa cadeira, como a gente fala, o que você consegue extrair aqui? O que você consegue trabalhar com o aluno partindo dessa perspectiva da narrativa? Então é assim que a gente pretende estar desenvolvendo ali Sim. esse ano. Ô, Dento, eu fico pensando aqui, né? A gente já está indo para a reta final, tá muito gostoso o papo, mas eu queria falar um pouco disso ainda. A gente atrela uma nota, né? A gente entende que o jovem, às vezes, a gente tem que fazer isso. Você acha que seria possível, não sei, num futuro, uma estratégia de cada vez menos a gente colocar nota vinculada a esse tipo de trabalho? Porque a literatura é tão rica, tão importante, mas infelizmente a gente vive num contexto social também, um país que às vezes não valoriza tanto, né? O que você acha disso, Dento? Eu acharia ótimo, né? A gente fala assim, que eu acho que a escola do futuro, a escola dos sonhos, é quando tu não tiver mais avaliação, quando não tiver mais prova, né? Mas a gente vive num mundo, que a gente fala assim, é um mundo ranqueado. Você precisa de nota, você precisa ter partir, porque o conhecimento ele é algo abstrato. Só que a gente precisa partir para o concreto. O aluno quer ver o desempenho dele, não só ele, as instituições aí quando faz seus processos seletivos querem a nota, né? A literatura, eu falo assim, a gente dá uma nota por um conhecimento mais objetivo, né? Mas como que eu vou dar nota, por exemplo, assim, de uma maneira... Não que a gente não seja honesto na nota que a gente dê, mas eu acredito que não seja um resultado honesto. Porque às vezes eu não sei o quanto aquela obra, independentemente do livro, que seja, o quanto que aquilo tocou no meu aluno. O quanto que aquilo contribuiu para o crescimento dele. Muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes você dá um livro para um aluno e espera que ele extraia o melhor e ele às vezes fala para você de uma perspectiva completamente diferente da sua e te faz olhar de uma outra forma para a obra. E como é que eu coloco isso numa nota? Né? Daí, e eu acredito que o importante do livro literário, né, da literatura é esse. Qual que é a nossa... O que te agregou? Eu falo para eles assim, quando a gente introduz o ensino da literatura no ensino médio, na primeira série, lá a primeira coisa que eu sempre pergunto aos meus alunos, o que é arte? Porque eles entendem a arte como a pintura, como a escultura, enfim. E daí eu falo assim, mas o que vem a ser a arte? E o propósito da arte é ele mexer com você. Ela tem que te tirar dessa zona de conforto, ela tem que, muitas vezes, causar um certo desconforto, né? Mas ela tem também que te mudar. Alguma coisa você tem que carregar. Porque eu falo assim, a nossa vida enquanto professor de literatura, eu falo para eles assim, a gente entrega uma coxa para vocês de retrato. Agora é vocês que vão costurando. Com cada obra que você lê, com cada aprendizado que você tem, você vai construindo aquilo. E a obra vai fazer parte da sua vida, né? Eu tive colegas de trabalho que gostavam que eram de literatura, que adoravam Guimarães Rosa, né? E veja, Guimarães Rosa ele tem uma obra que até hoje as pessoas estudam e ainda não chegaram no todo daquilo, porque cada um tem um olhar, cada um tem uma perspectiva da obra, que é o que a gente queria que os alunos tivessem, né? Que os alunos olhassem. Queria não, a gente quer e eu acredito que a gente consiga, né? E de alguma forma aquilo vai mexer, de alguma forma aquilo vai tocar o aluno, de alguma forma ele vai mudar o seu pensamento em determinado assunto, né? Como a gente falava da desconstrução do preconceito, né? E agora veja, colocando como uma questão aberta numa prova de literatura, o que essa obra te agregou? Ele vai escrever coisas para mim ali. Ele vai dizer coisas maravilhosas, ou ele vai inventar, ou ele vai ser sincero. E me fala, como é que eu coloco nota nisso? Você merece 10, ou você merece 5, ou você não merece nota nenhuma, mas e a construção? Né? Às vezes uma obra muda o aluno. Né? Então a gente tem esse sonho de que a literatura ela passe a ser uma matéria muito mais voltada ao prazer da leitura do que outra coisa.
Ô, Dentro, nós também para o final, eu queria que você, né, se nos seus agradecimentos finais, falasse também um pouco aí da mostra, né, que trabalha ponta a ponta, né, na escola, né, todos os segmentos aí, e fizesse um convite aí para a turminha aí se engajar. Ah, sim, sim. Bom, esse ano, como eu falei, no nosso desafio de trabalhar com todas as frentes, né, com todas as matérias, a gente tem uma equipe de professores que o pessoal já conhece, né? Nossos professores ali, a gente tem os melhores com a gente. E durante esses 2 anos estava bem acontecendo, a Semana Literária, posso dizer que sem o apoio dos professores, eu não teria acontecido. E agora a gente quer que os alunos venham com a gente nesse novo projeto, né? Os professores também, porque vai ser uma coisa, a gente nunca repete, né? Alguma coisa ou outra a gente traz da amostra anterior, mas esse ano a gente quer dar uma revolucionada, dar uma mexida nela, né? E eu acredito que os alunos vão gostar bastante, sim, vão comprar a ideia, a gente vai ter um pouco mais a participação deles, mais até do que já teve nas edições anteriores. Queria agradecer muito ao professor Tei, está aqui com a gente há vários anos, trabalha no nosso ensino médio, anos finais também, então conhece todos os alunos e trouxe aqui para nós um pouco mais aí do seu conhecimento e da sua experiência. Com certeza teremos outros capítulos aqui junto com o professor Denton no decorrer do ano. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.